De volta com a Manhã da Piedade aqui pela TV Horizonte. Eu estou conversando com o Dr. Daiker Paiva, que é cirurgião bariátrico. Nós estamos conversando sobre a cirurgia bariátrica, sobre os problemas, os prós e os contras da cirurgia bariátrica. Mas nós falamos aqui, nós deixamos no ar um assunto muito importante para os nossos telespectadores, que foi como que esses remédios, né, eles ainda funcionam para as pessoas, naturalmente, que estão tentando aí perder peso. Né? Nós falamos aí de uma série de medicamentos, né? Até citei aí o Xenical, né? Isso. Tem vários medicamentos que podem ser usados, né? Sim. E que nos ajudam e que não aquele monte de fórmula que tem vários tipos de hormônios, esses não são os ideais. Mas nós temos vários medicamentos que podem ser usados no dia a dia e que ajudam muito bem. Doutor. E você falou sobre comer com os olhos. Comer com os olhos, isso mesmo. Isso é, de certa forma, é até saudável. Todos nós comemos com os olhos, você vê, e é importante que um prato te leve a pensar, nossa, isso deve ser muito gostoso, né? Mas isso é o que faz o dia a dia, é o que faz parte da nossa reeducação, da gente poder ver, falar, isso eu não vou comer ou eu vou comer menos. Então, você colocar um padrão alimentar para você, que você tem uma dieta saudável no seu dia a dia, para, às vezes, você poder comer alguma coisa a mais e que você sabe que ali tem um pouco mais de caloria, mas que você esteja fazendo sua atividade física e que no seu dia a dia esteja comendo bem saudável, que isso não é uma caloria que vai te fazer mal. Hoje, a obesidade é uma realidade no país, né? Praticamente é uma realidade, né? E mesmo nas camadas mais pobres da população, as pessoas estão muito obesas. A obesidade é uma epidemia mundial, né? Não é só no nosso país. Hoje nós temos um volume de pacientes, de pessoas obesas, que nós chegamos ao mesmo nível dos Estados Unidos, em termos de obesidade infantil, adolescência, o adulto jovem. Então, é uma preocupação de todos os governos. E me diga uma coisa, a cirurgia bariátrica entre os jovens é muito grande hoje? Cada vez mais a gente tem pacientes adolescentes buscando o tratamento cirúrgico, cada dia mais no consultório. Pois é, até quando um jovem pode estar com a idade própria para fazer uma cirurgia bariátrica, ou isso não tem idade? Não, tem. Isso é uma discussão bem intensa entre cirurgiões, endocrinologistas, em todos os médicos, você achar o momento ideal. Para você ter uma faixa de divisão, de definir, vamos colocar acima dos 16 anos. Mas pacientes abaixo de 16 anos, tem vários que têm indicação, você precisa de estudar caso a caso para poder você indicar ou não a cirurgia. Mas se a gente tiver um número de corte, aos 16 anos. Dr. Daiker, hoje o celular é um contribuinte para a obesidade, porque as pessoas deixaram de andar, deixaram de fazer outras coisas e ficam o dia inteiro no celular, né? Inclusive as crianças. Deve ser um bom contribuinte para a obesidade hoje. Com certeza, com certeza. Todos nós hoje somos escravos do celular, todos nós. Mas no caso das crianças, dos adolescentes, praticar esporte já não faz mais muito parte da vida desses meninos. É verdade, até porque não temos mais os espaços que tínhamos antes, não é verdade? Exato. Todo mundo tem prédio, os prédios não têm áreas afins para as crianças brincarem. Eu acho que, eu sempre falo assim, criança gosta de correr. Criança estando correndo, a criança está se movimentando, não é verdade? Então, esses meninos hoje, eles já crescem sem muito incentivo a praticar um esporte, ainda tem hoje muito mais facilidade para acesso a refrigerantes, doces, a todos os alimentos que, numa época um pouco não muito distante, era mais difícil, não era todo mundo que tinha acesso a isso. Eu fico me lembrando, eu me lembro quando eu provei o primeiro Guaraná na minha vida.
né? Você vê, não tomava refrigerante. Exatamente. Para mim foi um negócio assim, de outro mundo, Exatamente. né? Tomar um pouquinho de Guaraná. E hoje comer isso um biscoito Maria, aqueles biscoitinhos redondinhos Maria. Para mim foi uma novidade. E isso hoje né? é a rotina de todo mundo. É mais fácil da criança levar um refrigerante, um biscoito para o colégio do que um outro tipo de... A dieta alimentar da gente nessa época, eu falo que é a melhor mistura do mundo, né? Arroz, feijão, verdura, né? Uma carninha para misturar ali, uma coisinha e tal. E era uma dieta que você comia e não engordava muito, porque é uma dieta de fácil digestão. Nossa comida é muito saudável. É saudável. Né? Muito saudável. E aí a gente acrescenta os açúcares, e gordura e... É verdade. Massa, né? Massa. Você entra numa lanchonete, não tem uma coisa assim, realmente, que faça bem para a saúde. Aquelas massas, aqueles enrolados, aquelas coisas que... Olha, aquele assim, eu nunca comi, interessante. Então, basicamente, o que a gente precisaria era de prevenção na infância, na adolescência, para que os meninos já cresçam com um hábito alimentar saudável e aí sim esses meninos terão menos chance de ficarem obesos. Ou seja... nós temos que também ter uma educação, aquela educação que vem de berço, e a educação alimentar que vem de berço também. Exatamente, exatamente. Pai e mãe fazendo uma dieta saudável, a criança vai crescer com uma dieta saudável. Agora, interessante, né, doutor Daiker, em toda a família de obesos, né, as crianças vêm também do mesmo jeito, né? A gente vê esses programas especializados em obesidade, a gente vê que a mãe está lá sofrendo para fazer uma cirurgia bariátrica, mas a filha que vai levá-la está gorda também, está quase do mesmo jeito, não é verdade? Você tem uma pequena parte que é genético, mas o grande problema não é a genética, o grande problema é o meio. Se o pai e a mãe são obesos, ou o pai ou a mãe, a criança vai crescer com esse hábito. O que é recomendado hoje para aquele que faz a cirurgia bariátrica? Eu vejo que tem muita gente que vai ali, come e vomita tudo depois, porque aquele negócio é comer com os olhos, né? Exatamente. Né? Que tem um estilo, ele sai do hospital sabendo que pode comer, como deve se alimentar, e as pessoas começam a abusar da alimentação. Mas numa fase inicial da cirurgia, é uma castração, né? De repente, o paciente tinha um estômago grande, ele fica com um estômago pequeno. Então, numa fase inicial, que ele ainda tem na memória dele a maneira de comer anterior à cirurgia, ele pode até algumas vezes vomitar, mas ele vai aprender. Mas tem pacientes que eles brigam com a cirurgia continuamente, eles querem ultrapassar aquele limite. E aí ele come e vomita de novo. Então, ele precisa de estar próximo do médico dele ou do psicólogo para ajudá-lo nessa mudança, para ajudá-lo a enxergar uma nova maneira de viver, uma nova maneira de encarar a comida, para ele poder ter uma alimentação saudável. Eu fui conversar outro dia com um amigo meu que fez bariátrica, depois fez a operação para retirar a pele, né? Ficou com um corpinho bonito e etc e tal, de repente ele começa a engordar tudo outra vez. E a gente está mais próximo dele, começa a conversar e começa a falar: fulano, você fez uma cirurgia bariátrica, se deu muito bem e tal, assim, mas eu não estou feliz não podendo comer. Como é que faço com essa situação? Difícil, né? Não é a questão de não estar feliz não podendo comer. Na verdade, é não estar feliz não podendo comer o volume que ele comia antes. O volume é que é o errado. Então, esse paciente, ele não se preparou e depois da cirurgia, ele não fez esse caminho de pensar que a maneira errada era a anterior. E ele está tentando voltar para aquela maneira. Ou seja, 30% dos pacientes voltam a ganhar peso. Voltar a ter prato colorido, né? Com pouquinha comida de cada coisa, podendo comer um pouquinho de cada coisa, né? Não está proibido de beber um copinho de cerveja. Todo paciente operado, ele tem condição de comer de tudo, de tudo. Ele só tem que aprender que ele não precisa de comer tudo. Ele pode comer um pouquinho de cada coisa e ele vai conseguir comer absolutamente de tudo. Dr. Daiker Paiva, o senhor que é um cirurgião bariátrico, faz a cirurgia geral também, acostumado a enfrentar, né, situações difíceis de serem resolvidas
na cirurgia. Mas qual que é para encerrar, qual que é o que o senhor deixaria de mensagem hoje para aqueles que têm vontade de enfrentar uma bariátrica? Eu diria que a cirurgia é uma excelente ferramenta na ajuda da perda de peso. Excelente. Os índices de complicações na cirurgia são baixíssimos hoje. A cada dia a gente desenvolve mais técnicas. Então, que todos que têm muito medo, que não tenham medo, porque a cirurgia não é uma coisa tão grave. É uma cirurgia complexa, mas segura. E normalmente as pessoas, quando chegam nesta fase, estão diabéticos, com problemas cardíacos, etc. Com a melhora dessas doenças todas que acompanham a obesidade no pós-operatório, de pacientes diabéticos que param de tomar remédio para o diabetes, de pacientes que param de tomar remédio para a pressão. Agora, o mais importante não é só a cirurgia, o mais importante é a mudança de hábito, a mudança de mentalidade desse paciente, dele entender que ele está tendo melhoras em todos os aspectos, né, médicos da vida dele, que ele está tendo melhoras, mas que ele precisa se manter com uma boa alimentação para o resto da vida. E não adianta ele emagrecer um período e depois fazer igual o seu amigo, voltar a comer volume grande. Pois é. Nós falamos com o Dr. Daiker Paiva, cirurgião bariátrico e cirurgião geral. Muito obrigado, Dr. Daiker, pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Vamos seguindo com o programa. A Síria Caixeta está aí com vocês.